Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre gratidão e eu convido você a uma leitura bíblica. Me acompanhe, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Hoje quero pensar com você sobre gratidão, sobre o que gratidão é, sobre o que gratidão não é e como eu e você podemos viver vidas cheias de gratidão e como a gratidão é um bom caminho para nos levar à felicidade. Um estudo publicado alguns anos atrás pela Universidade de Harvard mostrou que existe uma conexão profunda entre felicidade e gratidão. De fato, esse estudo aponta para a ideia de que quanto mais gratidão as pessoas demonstram nas suas vidas, elas também demonstram mais felicidade. É claro que felicidade e gratidão não são exatamente coisas que podem ser medidas numericamente, mas o estudo apresentava uma série de variáveis, uma série de perguntas, e eles fizeram uma equivalência entre essas duas tabelas, vamos dizer assim, entre esses dois valores diferentes que apareciam e chegaram à conclusão de que quanto mais gratidão alguém demonstra e exercita na sua vida, também maior é o sentimento de felicidade e de plenitude na vida. A Bíblia fala muito sobre gratidão em diversos pontos e o versículo que eu escolhi para a nossa reflexão hoje vem do apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Ele diz: sejam gratos, deem graças em todas as situações, pois essa é a vontade de Deus para a vida de vocês. Alguém já disse que falta de gratidão é falta de educação. E realmente é muito feio quando a gente dá alguma coisa a alguém ou a gente recebe alguma coisa de alguém e não se ouve nem um muito obrigado. De fato, a falta de gratidão aponta para uma falta de educação. Quando a gente está falando de Deus, isso também se aplica. As coisas que Deus nos dá e as coisas que Deus nos permite viver também devem ser vividas e experimentadas com uma atitude de gratidão. A partir do momento em que a gente afasta a gratidão daquilo que a gente vive, a gente está dizendo alguma coisa, comunicando alguma coisa ruim, inclusive para o próprio Deus. Enquanto Ele nos permite passar por aquilo, se o nosso coração não desfruta daquilo com gratidão, a gente está passando um recado muito feio para Ele. Vou começar pontuando o que gratidão não é. Gratidão não é dizer obrigado de vez em quando. Isso aí é educação, são coisas um pouco diferentes. Gratidão tem a ver com uma atitude de coração, um jeito de ser na vida. Gratidão tem a ver com desfrutar das coisas e das experiências que nós vivemos de um jeito positivo, de um jeito que de fato nos deixe melhores e nos faça sentir bem. Gratidão tem a ver com observar a vida e observar a vida com um determinado tipo de olhar. Algumas pessoas enxergam a vida com um olhar negativo. Elas aprenderam a enxergar a vida focando sempre no que falta, focando sempre naquilo que não tem, focando sempre nas coisas negativas. Gratidão não pode ser assim, gratidão não é esse jeito de enxergar a vida. Gratidão é um jeito positivo de enxergar a vida, não perceber o que está faltando, mas valorizar o que já está ali. Não perceber as coisas que não tem, mas apreciar as coisas que tem. Não prestar atenção, não focar naquilo que falta, nas experiências que não viveu, mas apreciar, valorizar, fazer com que as coisas que já foram vividas se tornem a memórias positivas, coisas gostosas que invadam o nosso coração e fiquem lá. O autor que tem norteado as nossas reflexões nesses últimos encontros se chama Anselm Grün e ele fala sobre como a gratidão e a satisfação andam de mãos dadas e como é importante nós encontrarmos satisfação naquilo que temos, naquilo que vivemos e naquilo que podemos viver e não focar o nosso olhar naquilo que falta. Por isso o próprio Anselm Grün trata a gratidão como um exercício de observação. É um jeito de olhar o mundo com um olhar treinado, um olhar refinado para que ele possa enxergar o mundo de um jeito mais positivo. Muitos e muitas de nós fomos educados a olhar o que falta, e isso é um sinal de ingratidão. Nós demonstramos ingratidão quando nós focamos naquilo que não temos e deixamos de valorizar aquilo que temos e aquilo que vivemos.
um sinal de ingratidão na nossa vida é desejarmos aquilo que o outro tem. Veja bem, não é problema você ver uma coisa que você goste e você querer aquilo para sua vida. Isso não é o problema. O que o Anselm Grun fala é sobre a gente desejar o que o outro tem, o que já é do outro e que a gente gostaria de ter na nossa vida sem que o outro tivesse. Ele diz que isso é uma forma de ingratidão, desejar as coisas alheias, inclusive fazendo referência lá aos 10 mandamentos, um dos mandamentos em que Deus diz para a gente não cobiçar nada que seja dos outros. Outra forma da gente demonstrar ingratidão é reclamando das coisas que a gente tem. Eu já fiz isso, você já deve ter feito isso. A gente reclama das nossas coisas, a gente reclama das nossas experiências, a gente reclama da vida de uma maneira geral. A comida que ficou sem sal, a roupa que já não serve mais, o tênis que não é mais bonito, o carro que não é o jeito que a gente queria, a casa que não é do jeito que a gente queria, a viagem que a gente queria que não aconteceu. De alguma maneira e por algum motivo, o nosso olhar sempre volta para essas coisas que faltam, para essas coisas que não são do jeito que a gente gostaria. Isso aí é um jeito de ser ingrato. Isso é falta de gratidão. Então, gratidão é esse jeito de olhar para a vida diferente, um jeito positivo. Se a gente viu o que é ser ingrato, agora a gente precisa pensar no que é ser grato. O que significa ser grato a Deus? Uma primeira coisa que me vem à mente é que a gente faça bom uso das coisas que nós temos e bom uso das experiências que nos são permitidas. Isso honra a Deus. Deus nos permite viver algumas coisas e ter algumas coisas para que a gente faça bom uso delas. Qual seria um bom uso dessas coisas e dessas experiências que nós podemos viver? Nós podemos compartilhar aquilo que Deus nos dá. Nós já sabemos que o que temos não é nosso, vem da parte de Deus e nos é dado para que nós administremos aquilo da melhor forma possível. Talvez a melhor forma de administrar aquilo que Deus nos dá é repartindo o que Ele nos dá com seus filhos e filhas. Que a gente tenha essa generosidade, esse sentimento de generosidade e de partilha dentro do coração. Isso é um bom jeito de ser grato. Se gratidão e satisfação, contentamento andam de mãos dadas, a gente tem uma lição importante para aprender com o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Filipenses, no capítulo de número 4, o seguinte: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquilo que me fortalece. Satisfação, contentamento são coisas-chave para a nossa vida. Se a gente quer aprender a viver com o coração cheio de gratidão, a gente precisa aprender a encontrar contentamento em tudo que a gente vive, em tudo que a gente experimenta. No versículo que nós lemos lá no início, em que Paulo escreve aos Tessalonicenses para darmos graças em todas as coisas, ele não está dizendo para celebrarmos as coisas boas. A ideia não é essa. A ideia é que nós tenhamos a capacidade de agradecer a Deus por tudo o que vivemos. Mas é difícil agradecer por coisas ruins, é lógico que é difícil. A ideia não é que você viva num auto-engano, querendo viver numa euforia mesmo nos momentos difíceis. A ideia não é essa. A ideia é que você tenha na sua mente e no seu coração que Deus está do seu lado, mesmo nos momentos difíceis. E que isso já é um grande motivo para gratidão. Isso já é um grande motivo para que você celebre o fato de que o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, está do seu lado, mesmo nos seus momentos mais difíceis. Por isso a palavra do apóstolo Paulo é: deem graças em todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus envolve que eu e você tenhamos um coração cheio de gratidão, que a gente viva a gente viva uma vida de um jeito grato, que a gente tenha a gratidão como essa lente que nos permite olhar o mundo de um outro jeito. E ainda que as coisas não sejam exatamente positivas, o nosso jeito de olhar a vida vai ser positivo, porque a gente vai ter a certeza, a gente vai ter a convicção de que mesmo que as coisas estejam difíceis, Deus está ali do nosso lado. Os salmos falam muito sobre ações de graças, apresentar ações de graças a Deus. São coisas que agradam a Deus, os salmos deixam isso muito claro, Deus se agrada de nossas ações de graças.
E eu penso em 4 ações de graças que eu e você podemos desenvolver na nossa vida, que vão nos ajudar a viver a vida de um jeito mais grato, com um coração mais cheio de gratidão. A primeira delas é louvor. Os salmos são ricos em referências ao louvor e a gente sabe o quanto é importante o que a gente louve a Deus na nossa vida. A parte fundamental do nosso culto a Deus, isso é daquilo que a gente oferece a Deus, tem a ver com o louvor. Eu sempre falo que as 2 únicas coisas que a gente oferece diretamente para Deus são as nossas orações e o nosso louvor. O resto a gente oferece a Deus oferecendo para outras pessoas. Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades nos são dados para que a gente sirva pessoas. Mas as coisas que a gente oferece diretamente a Deus são as nossas orações e o nosso louvor. Então, ações de graças têm a ver com louvor. O louvor é parte fundamental de uma vida que vive cheia de gratidão. Se você tem gratidão a Deus no seu coração, você vai louvar. O que significa louvar? Louvar significa engrandecer o nome de Deus. Significa prestar louvor, reverência ao nome de Deus. Quando a gente louva, a gente está dizendo para Deus, reconhecendo a majestade de Deus, dizendo para Deus que Ele é soberano, que a gente confia nele, que a gente deposita a nossa vida nas mãos dele. O louvor é essa atitude, é essa ação de graças, de a gente dizer para Deus o seguinte: obrigado, Senhor, o Senhor cuida de mim, eu confio no Senhor, ainda que as coisas não estejam tão bem ou que as coisas estejam muito bem. O Senhor é o dono da minha vida e eu concentro o meu coração, a minha vida, a minha atenção no Senhor. Ações de graças, louvor faz parte fundamental das ações de graças que nós podemos oferecer ao Senhor. Dentro dessa ideia de ações de graças, uma segunda coisa que me vem à mente é generosidade. É importante que a gente exercite a generosidade na nossa vida. Deus nos dá coisas para que a gente reparta essas coisas, para que a gente compartilhe essas coisas e não para que a gente viva acumulando. Aquilo que Deus dá, Ele dá para todos os seus filhos e filhas. Cabe a nós administrarmos isso da melhor forma possível. Uma maneira de demonstrar gratidão é fazendo bom uso daquilo que Deus dá e um ótimo uso para aquilo que Deus nos dá para administrar e a gente compartilhar e repartir aquilo que Ele coloca sob os nossos cuidados. Uma terceira coisa que eu penso nessa direção é que um coração grato é um coração que serve. O coração que serve é um coração grato. A gente serve pessoas. Os talentos e dons e capacidades que a gente recebe da parte de Deus e que a gente desenvolve ao longo da vida devem ser usados para servir a nossa sociedade, servir a nossa comunidade, servir as pessoas ao nosso redor. Você pode ser um grande profissional, você pode ser uma pessoa super capacitada naquilo que você faz, mas se você não usa aquilo para o bem dos outros, para o bem do próximo, para o bem comum, você está fazendo um mau uso daquilo que você tem, daquilo que você desenvolveu na sua vida. O coração grato é esse coração que serve, que se coloca à disposição de outras pessoas. Estar à disposição de outras pessoas é uma grande forma de demonstrar gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu e nos permite viver. Um quarto ponto que eu penso na ideia de ações de graças tem a ver com o testemunho, com uma forma pública de dizer o quão gratos e gratas nós somos a Deus. E aí eu lembro do Salmo 103, que diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Quando a gente compartilha as nossas pequenas alegrias, essas alegrias parecem que crescem, porque a gente está multiplicando o lugar delas. Quando a gente compartilha as nossas lutas, no entanto, parece que as nossas lutas ficam um pouco mais leves, porque a gente também está distribuindo elas em outros lugares. Por isso é importante a gente ter essa ideia do testemunho como uma forma de gratidão. A gente contar para os outros, compartilhar com outros e outras aquilo que a gente vive como uma forma de demonstrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Se você passa por uma experiência muito boa, é lógico que você quer contar para o máximo de pessoas que você conseguir. Você quer compartilhar a sua felicidade. De forma um pouco diferente, quando a gente passa por situações ruins, a tendência de muitos e muitas de nós é que a gente não compartilhe com ninguém, que a gente guarde aquela informação. Mas é importante a gente compartilhar isso também, porque isso também pode ajudar pessoas nas suas próprias lutas. É o que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, dizendo que com as consolações que recebemos,
podemos consolar outras pessoas. Isso é, as lutas que passamos também podem abençoar a vida de outras pessoas que passam por lutas semelhantes. O salmista está dizendo que a gente não pode esquecer as bênçãos que Deus nos permite viver. E aí eu lembro daquele hino antigo que nos diz para a gente contar as bênçãos que são recebidas da divina mão. A gente tem que ter na memória aquilo que Deus nos permite viver. Isso é um ótimo exercício de enxergar a vida, um jeito de enxergar a vida, lembrando daquilo que Deus já nos permitiu viver e daquilo que Ele ainda vai nos permitir viver. Certa vez eu li essa frase que dizia mais ou menos assim: você lembra de quando você orava pelas coisas que você tem hoje? E essa frase me pegou forte. Muitas vezes eu e você talvez tenhamos essa tendência de reclamar da vida, de focar naquilo que falta. E aí essa frase veio e me mostrou que realmente a gente precisa lembrar. É um exercício de memória também, a gratidão é um exercício de memória. Lembrar daquilo que Deus já nos permitiu viver, o quão bem isso nos fez, e ainda que tenhamos passado por lutas, como saímos depois dessas lutas. Nessa série de felicidade das pequenas coisas, eu queria convidar você a pensar nas pequenas coisas que existem na sua vida, pelas quais você é grato, pelas quais você é grata. Quais são as coisas que rondam o seu dia? Quais são as coisas que estão na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, para as quais você olha e você fecha os olhos e diz: obrigado, Senhor, obrigado por isso. Talvez seja a risada do seu filho, da sua filha, talvez seja o vento batendo no seu rosto, talvez tomar um copo de água gelada num dia bem quente. Sabe essas pequenas coisas que dão satisfação? A gente pode ser muito grato a elas, a gente deve ser muito grato a Deus por causa delas. Então o meu convite para você é: abra bem os seus olhos, treine o seu olhar. Gratidão é um exercício. Ter o coração cheio de gratidão é um exercício de como a gente enxerga a vida. A gente precisa aprender a enxergar o mundo com um olhar um pouco diferente. Deixar de lado o que falta, deixar de lado o negativo, deixar de lado as cadeiras vazias e começar a focar nas cadeiras que estão preenchidas, começar a focar naquilo que temos, começar a focar naquilo que vivemos e agradecer a Deus continuamente, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, Ele não nos desampara. E ainda que os tempos sejam difíceis, Ele não nos permite passar por esses tempos sozinhos. Ele não nos permite passar por esses tempos sozinhas. Se de tudo que está acontecendo na sua vida está dando tudo errado, você ainda tem um motivo para agradecer a Deus, porque Ele está do seu lado. É um jeito de olhar para a vida. É um jeito de olhar para a vida e ver as pequenas coisas que nos causam alegria e agradecer a Deus. É um jeito de olhar para a vida e mesmo que as coisas não sejam tão bonitas, tão saborosas, tão cheirosas, a gente dizer: obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor cuida de mim e o Senhor não me desampara. O meu convite para mim, o meu convite para você é que a gente treine o nosso olhar, treine o nosso coração e a gente consiga dizer com mais sinceridade, com mais verdade dentro da gente: obrigado, Senhor. Deus te abençoe.